Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito, para este momento nosso de edificação pela pregação da palavra. Tito, capítulo de número 3. Hoje nós leremos capítulo 3, do 1 ao 7. Esse é o texto para a mensagem desta manhã. Tito 3, do 1 ao 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós fomos preparados pela Tua santa palavra até aqui, para este momento, para ouvirmos, ó Deus, o Senhor falar através da pregação da palavra. Então, Senhor, ensina-nos nesta manhã, para que nós sejamos transformados e conformados à Tua vontade somente. E que assim também a Tua palavra frutifique muito em nosso coração no decorrer desta semana, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece melhor agir como todos os homens, pois não há solução mesmo. Ou nós não vemos como podemos influenciar o mundo ao nosso redor sendo crentes. Esta música parece que foi feita hoje, mas ela foi lançada em 1990 pelo corajoso Ministério de Louvor e Adoração, corajosíssimo, porque nesta data eles lançaram um CD chamado Pra Cima Brasil, com várias letras baseados na Escritura, mas com muitas críticas ao estado atual ou daquela época do país. Vale a pena olhar este CD. Era disco ainda, na verdade. Mas às vezes parece melhor agir como todos, não é verdade? Pior ainda são aquelas ocasiões nas quais nós temos o desejo de subverter a ordem estabelecida, visto que as ações de alguns homens atentam contra a verdade e, em último caso, contra o nosso próprio Deus. No entanto, nós somos ensinados pela palavra a como viver no mundo, demonstrando que não fazemos parte dele. Somos chamados a demonstrar uma vida diferente. No texto que nós lemos, e eu espero que as minhas falhas na música não tenham feito você esquecer do texto, o texto que nós lemos, que está diante de você, mostra que Tito foi conduzido pelo apóstolo Paulo a lembrar os crentes de que eles devem ter uma prática de vida diante dos governantes, diante de todos os homens, das autoridades, e esta prática de vida precisa ser condizente com a boa salvação que Deus derramou sobre o seu povo. Esta salvação que foi revelada a eles por meio de Cristo, segundo a esperança da vida eterna.
Tito precisava lembrar aquelas pessoas da ilha de Creta que eles deveriam agir corretamente com todos os homens. Mas também deveria fazê-los lembrar de que as ações deles de outrora foram interrompidas. E ainda lembrar-lhes da salvação que Deus operou, a qual regenerou e renovou o seu ser. Portanto, assim nós também hoje relembraremos que a nossa vida precisa ser uma nova vida na prática. E esta nova vida na prática é vivida em dois momentos aqui deste texto. Primeiro deles, do verso 1 ao verso 3, observe, com um proceder regenerado. E depois, do verso 4 ao verso 7, com esperança da vida eterna. Então, nova vida na prática. Primeiro, com proceder regenerado e com esperança da vida eterna. Este texto tem uma mudança drástica naquilo que está sendo esperado até pelos seus primeiros leitores e por nós. O fato é que as paixões mundanas, como nós lemos na liturgia e aqui também, tornam os homens totalmente inconstantes e contraditórios. Já reparou? E aí você fala assim, nossa, mas estava tudo indo bem. A gente tinha um professor no seminário, e Deus já o chamou para si, mas quando ele falava principalmente assim da administração eclesiástica, ele gostava sempre de enfatizar, meninos, as pessoas vão falhar com vocês. E é verdade, porque nós também, enquanto pastores, falhamos com as pessoas. E isso é marca do pecado em nós ainda. Somos, por vezes, pessoas inconstantes, pessoas contraditórias. Em um momento, demonstramos amor por alguém ou algo, e no outro, desprezo e desgosto total. Nós somos, muitas vezes, indicativos e indicamos muita confiança. Noutras vezes, estamos totalmente desesperançosos. Não é assim? Estas situações e tantas outras mostram a volatilidade do nosso coração sem Deus. Mas para aqueles, e esta é a boa notícia do texto de hoje, para aqueles que foram encontrados pelo Evangelho, é necessário que os fatos básicos de sua nova vida sejam sempre lembrados, visto que estão em um processo contínuo e progressivo de santificação, para que assim permaneçam concentrados, produzindo frutos que honram o Salvador, tornando-os mais parecidos com herdeiros do porvir e menos integrantes deste mundo que jaz no maligno. Este é o grande desafio para o crente. O Senhor Jesus repetiu 2 vezes na oração que fez ao Pai, registrada em João 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós somos povo peregrino, irmãos. E como povo que não faz parte deste lugar, nós precisamos demonstrar uma prática distinta das pessoas deste lugar. Aqui o povo do Sul, porque eu sou de São Paulo, do Sudeste, é muito marcado com as suas tradições. São Paulo, por exemplo, não tem muita coisa de tradição porque vem muita gente de fora para lá, então as coisas ficam meio mescladas. Mas sempre há um centro de tradição de algum lugar do país. Aqui nós temos isso muito marcado. E em algumas situações eu acho isso muito legal, porque preserva a história. Mas por que com relação à fé nós não somos tão apaixonados assim pela nossa tradição, pela nossa identidade, pela nossa linhagem? O que será que nos impede, que faz de nós crentes muitas vezes levados por ventos de doutrina? O cristão precisa ter uma nova vida na prática. E este primeiro momento no texto que vemos, do verso 1 ao verso 3, mostra para nós e nos lembra. Vê, não é coisa nova o que nós vamos ouvir aqui, mas é para você lembrar. Lembrar
de que o seu proceder é um proceder regenerado. E não depende das suas ações, mas daquilo que Deus fez na sua vida. Veja que a partir do verso 1, vem então esta ordem de Paulo para Tito. E é uma sequência de ordens pelas quais nós já passamos. Estamos nos encaminhando para o final da carta. Então ele chama a atenção de Tito. Lembra-lhes. Esta é a única ordem aqui. Faze-os lembrar de que precisam se sujeitar aos governantes, se sujeitar às autoridades. Eles precisam lembrar de serem obedientes e eles precisam estar prontos para toda boa obra. Faze-os lembrar disso, Tito. Aqui a palavra para autoridade tem uma gama maior de significados. Mas tem a ver com aquele que começa o trabalho, ou começa alguma coisa, ou que é o primeiro de algo. Como se fosse o príncipe, ou o príncipe lá de Israel, por exemplo. Mas também esta palavra pode ser utilizada, e esta foi a escolha do Espírito Santo aqui, pela mão de Paulo, a utilizar esta palavra, aplicando-a àqueles que governam. E não é à toa que tem uma explicação para autoridades. Você viu aí? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, vírgula, às autoridades. Estes, como figura de autoridade, são constituídos pelo Senhor. O primeiro lugar, diante de todos os outros, o principado, o magistrado. Esta não é a primeira vez que o apóstolo Paulo trata deste assunto. Escrevendo aos Romanos, ele fala, ora, vocês precisam se submeter às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Não quer temer a autoridade? Faze o bem, e encontrarás o louvor dela. Agora, se você proceder mal, ela também traz a espada de Deus, porque ela foi constituída como autoridade do Senhor. A propósito, Paulo não está desmentindo o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos em um de nossos emblemas de fé. Nós cremos em um Cristo que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Naquela época e naquele mesmo dia em que o Senhor Jesus foi morto, a autoridade constituída por Deus trouxe espada para a nossa vida, para o nosso benefício. Nós temos dificuldades em condicionar isso na nossa alma. E por que isso, pastor? Por causa das nossas paixões. Por causa das paixões que fazem guerra contra a nossa alma. Não fosse assim, nós não mudaríamos de ideia. Não fosse assim, nem mesmo os políticos mudariam de partido. Se eles estão convictos, eles vão até o fim. Poucos fazem isso. Mas hoje eu não quero falar muito de política, embora eu tenha que falar. Vamos voltar ao texto. Nossa dificuldade em honrar as autoridades, meus irmãos, reside no fato de que, por vezes, nós podemos amá-los mais do que a Deus. Ou, por vezes, desonrar o Senhor nos rebelando contra as autoridades. E o nosso país vive assim hoje. Mas isto é o fruto de algo que foi semeado ao longo de muitos e muitos anos. As paixões da carne estão motivando, inclusive, cristãos a não buscar mais a glória de Deus, mas uma ideologia. A não servir mais o Senhor em seus gabinetes, despachando coisas que são boas obras, que são melhorias dos seus locais de onde eles foram eleitos. E deveria ser assim como bons cristãos, não somente quando a mão molha com emendas PIX. Eles deveriam estar trabalhando. Pastor, o senhor está generalizando. Estou. Mas eu sei que nem todos são assim. Mas a mensagem de hoje é mais generalista mesmo, neste tópico da política.
O nosso país sofre, mas o povo cristão que vive no Brasil não precisa sofrer. Porque nós servimos ao nosso Deus. Não somos deste lugar. Nossa dificuldade em honrar as autoridades reside neste fato. Há um limite, bem verdade seja dita, há um limite de obediência às autoridades. Qual seja? A nossa obediência irrestrita ao Senhor. É só aqui, na nossa obediência ao Senhor, que nós passamos então a desonrar autoridades terrenas, sabendo que constituídas de poder elas também podem trazer espada sobre nós. Mas nós estamos servindo e honrando ao Senhor. Quando a autoridade e os governos determinam ações que levam o povo de Deus a transgredir a palavra dele, então a obediência ao Senhor deve ser posta em primeiro lugar, ainda que a autoridade ou o governo constituído use com a espada contra os crentes. A Bíblia tem vários exemplos disso, que confirmam essa verdade. Vários. E são muitos mesmo. Vamos citar o mais conhecido deles, talvez. Daniel. Daniel foi condenado à morte porque desobedeceu um decreto. Um decreto real. Um decreto, segundo os medo-persas, que é estabelecido e não pode ser revogado. E toda aquela tramóia que foi contra ele foi para tentá-lo demover da sua integridade. Aqueles homens invejosos que tramaram contra Daniel tentaram pegá-lo na lei do país e ele era bom. Ele era íntegro no seu proceder, ele cumpria as leis. Ah, mas quem está lá... Não, as leis. A ordem. E então eles colocaram Daniel contra o Deus dele. E Daniel foi condenado à morte porque ele também foi íntegro diante de Deus. Disseram, não vai mais buscar nada se não for pelo nome do rei. Ele foi para casa e orou e pediu a Deus. Ele foi descoberto fazendo isso. E foi condenado à morte. Há tantos outros exemplos. Mas tem uma coisa que talvez nós não pensamos. De fato, a autoridade tem a espada dada pelo Senhor para disciplinar o mal. Mas vocês precisam se lembrar de que Deus tantas outras vezes feriu a própria nação, que desumanizou e muitas vezes fez sofrer o povo dele. Deus castigou as nações que castigaram o povo dele. O que não pode acontecer é nós esperarmos que Deus haja com justiça quando nós estamos desobedecendo a Deus em nosso proceder. Mas se formos colocados com integridade e vivendo a nova vida na prática mesmo, o Senhor vai continuar conduzindo a sua obra. E certamente vai destruir os inimigos do seu povo. Ainda que eles estejam ocupando uma posição que o próprio Deus os colocou. Nós precisamos pensar nisso. É assim que Deus fez durante toda a história. É assim que Deus vai continuar fazendo. Deus usou a nação do Egito para fazer algo maravilhoso no meio do seu povo. E depois desonrou o Egito. Deus fez assim com a Babilônia, usou a Babilônia e todo o sistema de governo posterior para disciplinar o seu povo, que estava imerso em pecado. Mas depois Deus disciplinou a Babilônia, porque o povo de Deus sofreu muito na mão deles. É assim que você precisa pensar política. Você precisa pensar desta maneira, guiado pela palavra, para que você não seja levado pelas paixões que fazem guerra contra a nossa alma. A igreja não quer romper
com os governos terrenos. Houve uma tentativa no passado, mas a Igreja Reformada nunca rompeu. O nosso desejo é servir a Deus. Fato é, ouçam o que foi registrado em um dos nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 23, e os parágrafos 3 e 4 dizem o seguinte: os magistrados civis não podem tomar para si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a Igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo, como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e em uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão de crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja. E bem assim tomar providências para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. Isso é o dever dos magistrados. E o dever do povo? É dever do povo orar pelos magistrados, honrá-los, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às autoridades, e tudo isto por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão à religião não invalida a justa autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo. E muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou de suas vidas por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Termina aqui este trecho. Esta é a nossa lente para interpretar os fatos. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é o justo juiz. Há mais questões acerca de autoridade que precisamos considerar, que vão além do âmbito público. Quem são as pessoas acima de você numa estrutura de relacionamento? Pense aí. No lar, o marido é autoridade. Os pais são autoridade sobre os filhos. Na igreja, a liderança está constituída de autoridade. E como temos nos relacionado com essas autoridades? O ensino também é aplicável aqui. Não só pensar em política. Talvez você seja um daqueles muito aguerridos sobre política, mas é um péssimo líder em casa. É um péssimo pai. É um péssimo marido. Talvez você queira solucionar todas as coisas da política do país. Tenha até projetos de governo, mas é uma péssima esposa. É uma péssima filha. De que adianta? E aqui nós precisamos nos lembrar daquela palavra que foi dita pelo apóstolo Pedro, em outro contexto é verdade, mas se aplica muito bem aqui. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Pare de gastar tempo olhando para fora e comece a cuidar da sua família. Comece a cuidar da sua relação familiar. Comece a se submeter à sua autoridade no trabalho. De que adianta ficar subvertendo autoridades no trabalho? Que tipo de testemunho você está tendo?
seria ótimo se todos os nossos chefes fossem crentes. Pensa nisso. Seria ótimo se todo o Congresso Nacional fosse crente. De verdade. E não participantes de uma bancada evangélica. Mas crentes de fato, seria maravilhoso. Seria ótimo você pegar o guia do seu convênio e não procurar apenas especialista, mas estar na frente assim, ó, cristão. Para você ter condições tranquilas de ir se consultar com um irmão em Cristo. Como seria bom! Mas a palavra de Deus diz que nós não conseguimos nos desvincular dos ímpios. Lembra que a gente leu isso semana passada? Senão a gente teria que sair do mundo. Como nós encaixamos o nosso entendimento bíblico em nossas práticas? Nós somos novas criaturas. Precisamos ter uma nova vida na prática, que tem este proceder regenerado. Porque é exatamente isso que Paulo vai dizer na continuação deste período. Paulo segue exortando Tito a lembrar os crentes para eles estarem sempre prontos para toda boa obra. Para que eles sejam sempre intencionais no serviço para todas as pessoas. E por que isso? Veja que eles precisam ser, veja o versículo de número 2. Não devam difamar a ninguém, nem ser altercadores, brigões, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Vê que é universal essa ideia aqui. Todos, não só para os crentes, todos os homens. Todos os homens. Eu não sei o que vai acontecer com essa mensagem, tá bom? Mas eu estou gostando de ver alguns relances do nosso irmão pastor André Mendonça. Porque com toda a cortesia, ele vai desfazendo muitas coisas ruins que têm sido feitas contra ele. Pelos seus pares. No momento em que ele tem a prioridade na fala. Só isso. Não vamos nem falar do conteúdo dos votos. A propósito, esses dias eu baixei o voto de um dos juízes e desisti. Tinha 119 páginas. Aí deixei para depois. Mas não vamos nem falar do conteúdo. Vamos falar da postura, da cortesia, de tratar com honra. Muitas vezes, enquanto ele fala, eles tentam fazê-lo calar. E ele não se altera em nenhum momento. Eu estou achando isso o máximo. Continua falando. Vossa Excelência. E vai tratando o caso. É um crente lá. Ah, pastor, mas ele é formado nos... Não quero nem saber agora. Estou falando da prática cristã. Ah, pastor, mas olha, o ano passado parecia que... Ele é um cristão. Nós precisamos orar por ele. Já pensou? Um fachinho de luz no meio de um monte de gente que não é crente? Nós precisamos ter este tipo de procedimento. Por que, irmãos, diz o verso 3? Outrora, agora não é mais o tempo de ter algum tipo de atitude. Veja, nós éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse tempo acabou. Quando? Quando Deus nos chamou pelo Evangelho. Acabou. Você precisa ter uma nova vida. E eu reconheço que para alguns é muito difícil. Assim como é difícil para mim identificar e tratar outras áreas na minha própria vida. Eu sei porque tem coisa que tira a nossa paz mesmo. É muita injustiça. É muita injustiça. É muita maldade. É muita coisa assim mesmo. Eu sei que é. Eu não estou negando nada. Tá bom? É muito ruim. Mas ainda assim nós somos chamados a ter um proceder diferenciado. Ao invés de sair caminhando por aí, nós somos chamados a nos colocar de joelhos e orar pelas autoridades. Quer seja o rei como soberano, ou as outras autoridades constituídas. Você é chamado a orar pelo seu chefe.
Você é chamado a orar pelo seu professor na universidade. Você é chamado a orar pelo seu pai, ainda que ele não seja crente. Pela sua mãe, ainda que ele não seja crente. Você é chamado a orar pelo seu filho, se ele estiver numa condição de autoridade. É assim que nós precisamos pensar e praticar a autoridade. As características de insubmissos e desobedientes não fazem mais parte do viver de um cristão. Nossas ações, constantes em nosso passado, agora foram interrompidas por uma ação apenas e completa do nosso Senhor Deus. Veja o que diz a partir do verso 4. Porque essa nova vida na prática precisa ser vivida com esperança na vida eterna. Veja aí. Quando, porém, nós outrora éramos assim, mas quando se manifestou a benignidade de Deus, a sua boa vontade, a sua afeição concernente à humanidade, que é isso que significa a palavra, Deus nos demonstrou a sua salvação e o seu amor para com todos, não por obras, e a gente leu isso na liturgia de novo, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, e aí diz o versículo 7, para que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele nos salvou com esse propósito. Mas o que há no meio aqui é algo fantástico e maravilhoso, e às vezes até constrangedor. Deus nos salvou mediante um lavar renovador e regenerador. E este lavar vem pelo poder do Espírito Santo que foi derramado no coração do crente por meio de Cristo Jesus. A salvação nos purifica. A salvação em Cristo nos renova. A salvação em Cristo muda o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. E este era um dos ideais da reforma que está tão apagadinho no nosso país hoje. Nós, como crentes, como servos do Senhor, servindo nas diversas áreas para as quais nós fomos chamados. Na indústria, na educação, no governo, para que todos nós pudéssemos demonstrar a beleza que há em uma pessoa que era totalmente degradada, ser apresentada pelo próprio Deus, renovada, lavada, purificada pelo poder do próprio Deus. Que grande bênção seria viver num país assim. Mas o crente já pode desfrutar da mansão celestial aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O nosso Deus nos regenera, o nosso Deus nos purifica, o nosso Deus nos renova. A graça do Senhor nosso Deus, o lavar regenerador do Espírito Santo e o derramamento deste Espírito por meio de Cristo Jesus constrói, então, a base da nossa salvação. Vivemos para expressar a obra da Trindade em nossa vida. Debaixo do governo soberano de Deus sobre qualquer esfera. Você crê que Deus continua conduzindo o Brasil? Você crê? Você não crê? Você tem dúvidas? Porque a coisa está indo mal. Será que você está lendo o Salmo 73 e aplicando ao Brasil? Por que as outras nações prosperam e nós não? Mas Deus governa isso aqui. A terra é dele. O Salmo 24 vai dizer isso. Do Senhor é a terra. E tudo o que nela há. Este país aqui, este Brasil brasileiro, pertence ao Senhor. E não é uma marcha que vai declarar isso. Porque não muda o fato de que Deus é o Senhor de todo este território.
Mas há pessoas dentro deste território que não fazem parte do povo dele. E isso precisa fazer você também pensar. E o povo dele que vive neste lugar, ele guia, protege e resgata em muitos problemas. Eu já disse isso aqui em outros momentos. Eu gosto de ser brasileiro. Embora não tenha tido a experiência de ir a outros lugares. Mas eu gosto demais desse lugar. Lugar bonito. Gente tranquila. Não tão sincera como diz a música. Mas o povo é bem legal aqui. Uma terra extremamente frutífera. Extremamente frutífera. E nós nascemos aqui. Não dependemos de outra nação para os frutos. Embora nós vendamos tudo para outras nações. Estamos totalmente loteados aqui. Isso é uma tristeza. Mas ainda assim somos brasileiros. E mais do que brasileiros, somos salvos pelo sangue de Cristo. E nós precisamos viver assim. Meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a gente encerrar. A primeira delas, então, é: ore pelo Brasil e por suas autoridades. Mesmo que você esteja mordendo o dente, ore. Eu queria desafiar você nesta semana a distribuir nos dias da semana os motivos de oração pelo seu país. Pode começar por hoje, porque a semana começa hoje. Ore por Balneário Camboriú. Uma cidade maravilhosa, né? Mas tem problemas. Muitos problemas. Ore por Balneário Camboriú. Ore pelo estado de Santa Catarina. Ore pelo estado de Santa Catarina. E olha como é curioso. Talvez você pense assim, não preciso orar, porque está tudo bem. O estado está bem. É um dos melhores estados. Com a maior quantidade, concentração de riqueza. Um dos estados que mais está exportando. E que nem mesmo o IOF ou o tarifaço parou com o progresso do estado. Pastor, não precisa orar. Ora, bendito. Ora incondicionalmente pelo lugar onde você mora. Ore pelo Brasil. E como? Não é assim, ó, Senhor, abençoe a nossa nação. E ainda lembra do versículo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor é o povo dele, tá? Muito bem. Mas não é essa oração que é para você fazer. Ora pelo seu país. Ora pelo Congresso. Ora. Não sei o nome de nenhum deputado, pastor. Não tem problema. São mais de 500. É difícil mesmo. Ora por eles. Ah, pastor, eu sou bairrista. Vou orar só pelos de Santa Catarina. Não, você não entendeu. Ore pelo Congresso nesta semana. Ore pelo Judiciário. Ore pelo Judiciário. Você só fica olhando o STF e as outras esferas. Quantidade de processo parado. Um monte de gente esperando notícia. Um monte de gente esperando condenações. Um monte de gente esperando sentença para poder ter remédio de alto custo. Só isso. Está lá engavetado. Não estamos nem falando de moralidade. Ore pelo Judiciário. Ore por seu presidente, como constituído como autoridade de Deus. Não é crente. Não é. Ore pelo seu presidente. Ore pelos ministros do seu presidente. Ore pelas forças de segurança, que precisam muito das nossas orações. Ore por eles. Muitas vezes eles se põem a risco de morte por alguém que não merecia, segundo aos olhos humanos. Ore, ore. Você já imaginou se as forças de segurança falam assim, não, o Brasil está indo de mal a pior, agora vamos deixar agora. Abre as fronteiras, abre aí, abre tudo agora, deixa. Vamos fazer greve. Tem gente que pensa assim.
Mas se o lixeiro deixar de passar uma semana, ele já começa a reclamar do poder público. Irmãos, nós não podemos ser incoerentes. Incoerentes com a nossa fé. Ore, ore, ore pelo seu país. Ore pela sua igreja em segundo lugar. Aqui, a igreja de Balneário, ou aqueles que nos visitam, são membros de outras igrejas, ore por suas igrejas. Os irmãos que são membros dessa igreja, ore pela igreja de Balneário Camboriú. Ore pelos líderes que aqui estão, os presbíteros, presbítero Daniel, presbítero José, presbítero Wilson. Ore por eles, ore por mim, que sou pastor. Ore pelo pastor Cláudio, ore pelo Géser, que é o nosso evangelista. Ore pelos diáconos, diácono Felipe, diácono Márcio, diácono Cristiano, diácono João Pedro, diácono Tiago Javarotti. Ore pelos seus líderes, ore por suas famílias, para que eles estejam sempre quebrantados diante do Senhor. E para que você possa respeitá-los, amá-los e até mesmo confrontá-los quando isso for necessário. Ore por eles. Terceira coisa. Concentre-se em seu processo de santificação. Nós precisamos ficar concentrados, irmãos. Palavras, ações, pensamentos que precisam ser vencidos, visto que você foi renovado pelo poder de Deus. Não há como não haver transformação visível e consistente na vida. Não tem como. Para o crente verdadeiro, não existe isso. Descanse no Senhor, pois Ele está conduzindo todas as coisas com poder e para o louvor da sua glória. O cheiro que a gente sente do futuro do país não é bom. Mas mais do que isso, a gente precisa saber, independente do que aconteça, o cetro de toda autoridade está nas mãos do nosso Cristo. É Ele quem rege as nações com poder e glória. Concentre-se no seu processo de salvação. Quarta coisa, agradeça ao Senhor constantemente por sua salvação. Pela graça, Ele tem transformado você dia a dia. E por fim, sirva ao Senhor com a sua própria vida. Demonstre que realmente você é nascido de novo. Onde você estiver, com quem você estiver. Ore pelo país, ore por sua igreja, concentre-se no seu processo de santificação, agradeça ao Senhor constantemente por sua salvação e sirva ao Senhor com a sua própria vida. Lembre-se de que Deus o salvou para ser herdeiro e, por isso, viva a nova vida na prática, com o proceder regenerado e a esperança na vida eterna. Hoje eu estou musical. Vou terminar com outra letra. Não vou cantar porque você sabe que o início já deu uma catástrofe, né? Mas eu queria ler um trecho, é só um trechinho de uma música que eu gosto muito. É uma banda de rock, tá, irmãos? Mas é crente. É do Resgate. A letra é Vou Me Lembrar, eu amo essa música. E em determinado momento ele diz assim: lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de que tudo o que eu fiz e também sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. E pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou e sempre acreditar que quando eu morrer, eu vou viver e sem parar, sempre glorificar ao meu Deus. Lembre-se do sacrifício da cruz. Lembre-se das promessas que em Cristo estão apresentadas a nós. Vai ter um dia que você não vai ser mais brasileiro, ó. E não é porque você vai ter que sair do país. Eu não sei quando isso vai ser, mas lembre-se disso. Porque nós fomos salvos para viver com uma esperança da vida eterna. Viva esta nova vida, irmãos. Viva. Viva você esta nova vida na prática.
E como diriam os nossos amigos, deixa Deus agir e deixa Deus te usar. Mas sirva ao Senhor com integridade.